pobreza cai melhor em você. Meus pais disseram e me forçaram a se casar com um homem que eles consideravam pobre, mas o que eles não sabiam era que esse homem tinha um grande segredo. Minha paixão nunca foi pelos números que meu pai tanto amava, nem pelos contratos que minha mãe revisava com olhos de águia. Meu pai, Ricardo, e minha mãe, Valéria, construíram um império e esperavam que eu fosse a herdeira natural, a princesa que assumiria o trono de aço e vidro que eles ergueram. Mas meu coração não batia por planilhas ou reuniões. Ele batia ao ritmo do martelo de um artesão, da lixa sobre a madeira, do toque macio de um tecido de linho. Meu mundo era feito de formas, cores e texturas. Meu sonho era simples, ter uma pequena loja onde eu pudesse reunir móveis e objetos de decoração que contassem histórias, peças com alma, escolhidas a dedo. Eles chamavam de hobby. Um passatempo bonitinho, como minha mãe dizia com um sorriso que não alcançava os olhos. Para mim, era a minha vida. Juntei cada centavo que consegui. Usei o dinheiro de uma pequena herança da minha avó, a única que parecia entender minha alma de artista, e mergulhei de cabeça. Aluguei um espaço charmoso em uma rua tranquila, pintei as paredes, instalei a iluminação e, pouco a pouco, preenchi cada canto com a minha curadoria. Havia uma poltrona de um designer iniciante que era uma verdadeira escultura, mesas de centro feitas com madeira de demolição, luminárias que pareciam flutuar no ar. Cada peça era uma extensão de mim. No dia da inauguração, meus pais apareceram. Andaram pela loja com a mesma expressão que usavam para inspecionar um de seus galpões. Meu pai passou a mão por uma mesa de madeira maciça e disse: "Interessante. Quanto tempo você acha que essa brincadeira vai durar?" A palavra brincadeira foi como uma agulha no meu peito, mas eu sorri. Eu ia provar que ele estava errado. E por alguns meses eu provei. A loja se tornou um pequeno sucesso. As pessoas entravam, se encantavam, e eu amava contar a história por trás de cada objeto. Eu finalmente estava feliz, respirando meu próprio ar, construindo algo que era meu, e somente meu. A alegria, no entanto, durou pouco. Lembro-me daquela noite como se fosse hoje. O telefone tocou por volta das 3 da manhã. Era o proprietário do imóvel, sua voz cheia de urgência. "Sofia, arrombaram sua loja. A polícia está aqui. É melhor você vir." Meu coração congelou. Dirigi até lá com as mãos tremendo, tanto que mal conseguia segurar o volante. Quando cheguei, a cena era de pura devastação. A porta de vidro estava em estilhaços no chão, as prateleiras vazias. Mas eles não apenas levaram tudo, eles destruíram. Pedaços de cerâmica quebrada espalhados pelo chão, cadeiras de design com as pernas arrancadas, tecidos rasgados com o que parecia ser uma faca. Era maldade pura. O que eles não puderam carregar, eles fizeram questão de aniquilar. Caí de joelhos no meio daquele caos, o choro vindo de um lugar tão fundo que doía. Não era só o prejuízo financeiro que foi total. Era a violação, a destruição de um sonho. Era como se tivessem invadido minha alma e a quebrado em 1000 pedaços. Eu não tinha seguro para cobrir tudo. Não tinha recursos para recomeçar do zero. Em uma única noite, tudo pelo que eu lutei virou pó e cinzas. Passei os dias seguintes em um nevoeiro de tristeza, trancada no meu quarto na casa dos meus pais, para onde tive que voltar. Eles mal falavam comigo sobre o assunto, como se esperassem que o tempo apagasse minha teimosia. Uma semana depois, eles me chamaram para uma conversa no escritório do meu pai. O ambiente era frio, como sempre. Minha mãe sentada em uma poltrona de couro, meu pai atrás de sua mesa. "Sofia", ele começou, com seu tom de voz de quem está prestes a fechar um negócio. "Vemos o seu sofrimento, e como seus pais queremos ajudar." Senti uma pequena faísca de esperança. Talvez eles tivessem finalmente entendido. Mas a esperança morreu no instante seguinte. "Nós vamos te dar o dinheiro para você se reerguer", continuou ele. "Mas temos uma condição." Minha mãe tomou a palavra. "Achamos que já passou da hora de você colocar os pés no chão. Essa vida de artista não lhe trouxe nada além de dor."
Ela fez uma pausa, olhando para o meu pai, que completou a sentença. Você vai se casar, com o Lucas. Ele trabalha em um dos nossos departamentos. Um rapaz simples, estável. Um homem bom que vai te colocar nos eixos, te dar uma vida real. Eu fiquei em silêncio, tentando processar o absurdo. Casar? Com um funcionário deles que eu mal conhecia? Era uma piada de mau gosto. Vocês não podem estar falando sério, eu sussurrei. Foi então que meu pai se levantou, andou até a janela e olhou para a cidade lá fora. Sem se virar para mim, ele disse as palavras que ficariam marcadas em minha memória para sempre. Você quis viver seu sonho e veja onde terminou. Destruída e de volta para casa. Talvez uma vida mais simples. Seja melhor para você. Talvez a pobreza caia melhor em você. Aquela frase me atingiu com a força de um soco. Não era preocupação, era um castigo. Eles queriam me humilhar, me quebrar até que eu me encaixasse no molde que eles criaram para mim. Olhei para o rosto impassível da minha mãe, para as costas do meu pai, e vi que não havia negociação. Eu estava encurralada, sem dinheiro, sem loja, sem sonho, e o pior de tudo, sem forças para lutar. Senti meu corpo inteiro amolecer em derrota. Com a voz embargada, mal conseguindo respirar, eu disse a única palavra que eles queriam ouvir. Eu aceito. O casamento foi exatamente como eu imaginei. Uma transação comercial fria. A cerimônia foi pequena, quase clandestina, com a presença apenas dos meus pais e dos pais dele, pessoas simples que pareciam tão desconfortáveis quanto eu. Não houve festa, não houve lua de mel. Houve apenas a entrega das chaves de um pequeno apartamento em um bairro modesto, um lugar que meus pais certamente considerariam o epítome do fracasso. A mensagem era clara. Esta era a minha nova vida, a vida simples, que eles achavam que eu merecia. Os primeiros dias, talvez semanas, foram de um silêncio denso e estranho. Nós nos movíamos pelo apartamento, pequeno como dois fantasmas, com cuidado para não esbarrar um no outro. Lucas era exatamente como meus pais o descreveram, simples. Mas a palavra que eles usaram com desprezo, eu comecei a ver de outra forma. Ele era quieto, quase reservado, e eu mal ouvia sua voz. Ele saía para o trabalho de manhã cedo, voltava no início da noite, e passávamos as noites em extremos opostos do sofá, ele lendo um livro. Eu perdida em meus próprios pensamentos sombrios. No início, eu era pura desconfiança. Achava que ele era um espião dos meus pais, um carcereiro disfarçado de marido, enviado para garantir que eu estava cumprindo minha sentença. Mas aos poucos, comecei a notar pequenas coisas. Eu mal comia, e um dia cheguei na cozinha e encontrei um prato de comida coberto sobre a mesa, ainda morno. Na manhã seguinte, havia uma xícara de café esperando por mim, do jeito que eu gostava. Ele nunca dizia nada, apenas fazia. Não havia cobrança em seus gestos, apenas uma gentileza silenciosa, uma espécie de respeito pela minha dor que eu não esperava. Ele me dava espaço, um espaço que nem eu mesma sabia que precisava. A barreira entre nós começou a ruir em uma noite particularmente ruim. Eu estava sentada no chão da sala, no escuro, passando por fotos da minha primeira loja no celular. As lágrimas começaram a cair silenciosamente pelo meu rosto. Eu não percebi que ele havia entrado na sala até que ele se sentou no chão, a uma distância respeitosa. Ele não disse, vai ficar tudo bem, ou qualquer outro clichê vazio. Ele apenas ficou ali, em silêncio, e depois de um longo tempo, perguntou com a voz baixa. Como ela se chamava? Fui pega de surpresa. Ninguém havia me perguntado isso. O quê? Eu disse com a voz embargada. A loja. Qual era o nome dela? Ele repetiu. Alma. Eu respondi, um soluço escapando. Porque ela tinha a minha. E então, pela primeira vez, eu comecei a falar. Falei por horas. Descrevi cada peça, cada canto, a sensação da madeira sob meus dedos, a alegria de ver o rosto de um cliente se iluminar. Falei sobre a violação, a raiva, a tristeza avassaladora.
E ele ouviu. Ele não me interrompeu, não me julgou. Ele apenas ouviu, com uma atenção que eu nunca recebi dos meus pais. Quando terminei, exausta e vazia, ele olhou para mim, seus olhos gentis refletindo a luz fraca da rua que entrava pela janela. Eu tenho umas economias, ele disse de repente. Não é muito, de verdade, mas eu estava guardando para uma oportunidade. Talvez dê pra gente começar de novo. Algo menor, talvez em um lugar mais barato, só para não deixar a alma morrer. Eu o encarei, atônita. Um homem forçado a se casar comigo, um estranho que não me devia absolutamente nada, estava me oferecendo suas economias para reconstruir meu sonho desfeito. Não era uma esmola com condições, como a dos meus pais. Era uma oferta de parceria. Naquele momento, vendo a sinceridade em seu rosto, a faísca de esperança que eu pensei estar morta e enterrada, reacendeu. Era pequena, frágil, mas estava lá. Eu chorei de novo. Mas desta vez não foi só de tristeza. Foi de um tipo de gratidão tão profunda que doeu. Nas semanas seguintes, uma transformação aconteceu. Nós nos tornamos uma equipe. Encontramos uma lojinha ainda menor, que precisava de muita reforma. Nós mesmos fizemos o trabalho. Lixamos o chão, pintamos as paredes, montamos prateleiras que compramos de segunda mão. Havia dias em que estávamos cobertos de tinta, comendo pizza sentados no chão, rindo do desastre que éramos como operários. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava rindo. E ele também. Descobri que Lucas tinha um sorriso fácil e um senso de humor seco que me encantava. A loja se tornou nosso projeto, um símbolo da nossa aliança inesperada. Quando abrimos as portas, sem nenhuma cerimônia, o sentimento foi diferente. Era menor, mais humilde, mais forte, porque não era só meu, era nosso. O negócio começou a engrenar de novo. Eu me sentia viva, e o apartamento pequeno já não parecia uma prisão, mas um lar. O casamento forçado estava se transformando em algo que eu não ousava nomear. Algo baseado em companheirismo e respeito mútuo. O pesadelo, porém, estava longe de acabar. Cerca de 2 meses após a inauguração, o telefone tocou no meio da noite. A mesma chamada, o mesmo tom de urgência. Meu sangue gelou. Corremos para a loja, e a cena era uma repetição cruel do passado. Porta arrombada, tudo levado. Tudo. O dinheiro de Lucas, nosso trabalho duro, nossa esperança recém-construída. Tudo se foi. Desta vez, eu não tive forças para chorar. Eu apenas fiquei parada, olhando para o vazio, um sentimento terrível se apossando de mim. Era uma maldição. Eu era amaldiçoada e estava arrastando aquele homem bom comigo para o fundo do poço. Naquela noite, o silêncio voltou ao nosso apartamento, mas era um silêncio pesado, carregado de derrota e desespero. Eu não consegui dormir. A certeza de que eu estava destinada ao fracasso me sufocava. Pela madrugada, levantei para beber um copo d'água e vi uma fresta de luz vindo do pequeno quarto que usávamos como escritório. A porta estava entreaberta. Curiosa, empurrei-a silenciosamente. E o que vi me deixou paralisada. Lucas não estava olhando planilhas da empresa do meu pai. Ele estava sentado em frente a 3 monitores grandes, todos exibindo gráficos complexos, linhas coloridas e números, que piscavam e se moviam em uma velocidade alucinante. A intensidade em seu rosto era total. Aquele não era o equipamento de um simples funcionário. Aquilo era outra coisa, algo que eu não compreendia, mas que irradiava poder e dinheiro. Assustado com o barulho da porta rangendo, ele se virou e me viu ali, parada, com os olhos arregalados de choque e confusão. O segredo estava exposto. Fiquei parada na porta, o coração batendo descompassado no peito. O homem na minha frente, com o rosto iluminado pelo brilho azulado das telas, parecia um completo estranho. O Lucas que eu conhecia era o homem quieto que lia livros no sofá, o companheiro gentil que pintou paredes ao meu lado. Aquele homem na cadeira, comandando um universo de números que se moviam como um enxame de insetos digitais, era outra pessoa. Era alguém com poder,
com um foco que beirava o perigoso. Ele se virou na cadeira, e o pânico em seus olhos durou apenas 1 segundo antes de ser substituído por uma resignação cansada. Ele passou a mão pelo rosto e, com um clique, todas as telas ficaram pretas. O silêncio voltou a preencher o cômodo, mas agora era um silêncio cheio de perguntas. Lucas, o que é tudo isso? Minha voz saiu como um sussurro. Ele suspirou, um som longo e pesado. Senta, Sofia. Por favor. Eu me aproximei hesitante e me sentei na beirada de uma pequena poltrona no canto. Eu devia ter te contado antes. Ele começou, sem me olhar diretamente, encarando as telas escuras. Me desculpe. Ele fez uma pausa, como se procurasse as palavras certas. O emprego na empresa do seu pai é uma fachada. Eu o mantenho há alguns anos para ter uma rotina, para parecer normal. Normal? Repeti, a palavra soando absurda. O que é isso, então? Isso, ele disse gesticulando para os monitores. É o meu verdadeiro trabalho. Ou era. Eu sou um investidor. Opero no mercado financeiro. Comecei há muitos anos com quase nada. Tive sorte. Talvez um pouco de talento e... Bom, as coisas deram muito certo. Ele finalmente olhou para mim. Eu não preciso trabalhar, Sofia. Não no sentido tradicional. Há anos que eu poderia ter parado. A revelação me atingiu como uma onda. A ironia era esmagadora. Meus pais me forçaram a casar com um homem que eles consideravam pobre para me ensinar uma lição sobre humildade. E esse homem era, na verdade, absurdamente rico. Uma parte de mim se sentiu enganada. Por que você não me disse? Por que me deixou acreditar nisso tudo? As perguntas saíram. Porque era real, ele disse, se inclinando para a frente, sua voz ganhando intensidade. Aquele dinheiro era de uma conta separada, um dinheiro que eu considerava minhas economias de verdade. Eu não queria chegar e simplesmente resolver tudo com um cheque. Se eu te contasse a verdade, como você reagiria? Você acreditaria em mim? Ou pensaria que eu era como os seus pais, usando dinheiro para controlar as coisas? Eu vi como você lutou pela sua independência. Eu queria ser seu parceiro, não seu patrocinador. Eu queria construir algo com você, de verdade. Queria sujar minhas mãos de tinta com você. E nós fizemos isso. Aquilo foi a coisa mais real que eu fiz em anos. Suas palavras desmontaram minha raiva e a substituíram por uma compreensão avassaladora. Ele não mentiu para me enganar. Ele simplificou a vida para se proteger. Ele, que tinha tudo, escolheu viver de forma simples para fugir exatamente do mundo que me sufocava. E o mais importante, ele não apenas me deu seu apoio, ele desceu para o meu nível, compartilhou minha luta, sentiu minha dor e minha alegria, quando poderia ter assistido a tudo de camarote. Meu coração, que estava pesado de derrota, começou a se encher de uma emoção nova e poderosa. Não era apenas gratidão ou companheirismo, era admiração. Ele viu a mudança em meu rosto. Levantou-se e veio até mim, ajoelhando-se na minha frente. Sofia, eu vi a dor nos seus olhos nas 2 vezes. A primeira foi crueldade do destino. A segunda foi um ataque. Não foi aleatório. Alguém está fazendo isso com você, e eu não vou mais permitir. Naquele momento, o Lucas gentil e reservado desapareceu, e em seu lugar surgiu um homem de uma determinação de aço. Chega de sermos vítimas, ele disse, sua voz firme. Acabou. Desta vez nós faremos do jeito certo, do meu jeito. No dia seguinte, tudo mudou. Lucas assumiu o controle. Ele usou seus recursos e contatos para alugar uma loja espetacular em uma das áreas mais nobres e movimentadas da cidade. Um lugar com o qual eu nunca ousaria sonhar. Mas o foco principal dele era um só: segurança. Esta loja, ele me disse, enquanto arquitetos e engenheiros entravam e saíam, será uma fortaleza. E foi. Ele não poupou um único centavo. As vitrines foram feitas com vidro laminado anti-vandalismo. As portas eram de aço reforçado com fechaduras eletrônicas biométricas.
Havia câmeras de alta definição em todos os ângulos, dentro e fora, gravando 24 horas por dia. Sensores de movimento, de pressão, de quebra de vidro e o mais importante, um sistema de alarme silencioso conectado diretamente a uma empresa de segurança privada de elite e à central da polícia, com um tempo de resposta garantido de menos de 3 minutos. Enquanto ele construía a fortaleza, eu cuidava da alma. Com um orçamento praticamente ilimitado, eu pude finalmente dar vida a todas as minhas visões. Encomendei peças de designers internacionais, viajei para encontrar artesãos, ou exclusivos, e criei um espaço que era a mais pura expressão da minha paixão. Era elegante, sofisticado e, ao mesmo tempo, acolhedor. Era a loja Alma, renascida das cinzas, mais forte e mais bonita do que nunca. Nós trabalhávamos juntos, em uma sintonia perfeita. Ele era o escudo, eu era o coração. Nossa parceria, agora forjada na verdade, era inquebrável. Na noite anterior à grande inauguração, e ficamos parados no meio da loja silenciosa e iluminada. Era perfeita. Uma obra de arte. Mas nós dois sabíamos que era também uma armadilha. Uma isca irresistível para quem quer que estivesse tentando me destruir. Eu não sentia medo. Sentia uma calma gelada, uma expectativa. Olhei para Lucas, que tinha um brilho predatório no olhar. Um brilho que eu passei a amar. Desta vez, não éramos as presas assustadas esperando o ataque. Nós éramos os caçadores. E o nosso banquete estava servido. A inauguração da terceira loja foi um evento. A história das duas primeiras, a tragédia e a resiliência, de alguma forma vazou para a imprensa local, e as pessoas estavam curiosas. O resultado foi um sucesso imediato, muito maior do que eu poderia sonhar. A loja estava sempre cheia. Os negócios iam de vento em popa, mas nem eu nem Lucas relaxamos. Vivíamos em um estado de calma vigilância. Todas as noites, antes de dormir, ele ativava o sistema de segurança pelo tablet ao lado da cama. Nós sabíamos que era uma questão de tempo. A nossa isca era boa demais para ser ignorada. A noite chegou cerca de 3 meses depois. Estávamos em casa, assistindo a um filme, quando o tablet de Lucas apitou suavemente. Não foi um alarme barulhento, apenas uma notificação silenciosa. Ele pegou o aparelho, abriu o aplicativo da segurança e seu rosto ficou sério. Começou, ele disse calmamente. Ele virou a tela para mim. Em uma imagem nítida, em preto e branco, vinda de uma das câmeras externas, vimos uma van sem identificação parar do outro lado da rua. 3 homens saíram. Meu coração acelerou. Mas o medo era diferente desta vez. Era misturado com adrenalina. Lucas tocou em um botão na tela que alertava a empresa de segurança e a polícia de que estávamos cientes e monitorando uma invasão em andamento. Nós assistimos, como se fosse um filme de suspense, os homens forçando a porta dos fundos. Vimos a dificuldade deles, a frustração ao tentarem quebrar o que não quebrava. Finalmente, eles conseguiram arrombar a fechadura secundária e entraram. No instante em que o primeiro pé tocou o chão da loja, as luzes internas se acenderam com força total, ofuscando-os. As portas de aço desceram silenciosamente, selando todas as saídas. Eles estavam presos. Nas telas, vimos o pânico tomar conta deles. Correram para a frente, para trás, batendo nas portas e no vidro, sem sucesso. Menos de 2 minutos depois, múltiplas viaturas da polícia, sem sirenes, cercaram o quarteirão. Vimos pelas câmeras os policiais se posicionando. A rendição foi rápida e patética. Fomos para a delegacia. O alívio de vê-los presos era imenso, mas a pergunta ainda queimava dentro de mim. Por quê? Eu perguntava a Lucas, enquanto esperávamos em uma sala fria. Por que odiar tanto uma simples loja de móveis? Horas se passaram. Finalmente, um delegado com um olhar cansado entrou na sala. Eles confessaram, disse ele, indo direto ao ponto. Não foi um assalto comum. Eles foram pagos para realizar os 3 assaltos. Senti o ar faltar nos meus pulmões.
Lucas segurou minha mão com força. Pagos por quem? Ele perguntou. Sua voz era gelo puro. O delegado suspirou, pegou um copo de água e olhou para mim com uma espécie de pena. Senhora, os ladrões disseram que o mandante queria quebrar o seu espírito. Fazer com que você desistisse do seu negócio e voltasse para casa. Ele fez uma pausa e então proferiu a sentença que destruiu o mundo que eu conhecia. O homem que os pagou foi o seu pai, Ricardo. O som na sala desapareceu. Eu não chorei, não gritei. Senti um frio profundo se espalhar pelo meu peito, um vazio onde meu coração deveria estar. Cada peça do quebra-cabeça se encaixou com uma clareza doentia. A crueldade do primeiro assalto, a repetição do segundo, a frase dele ecoando na minha cabeça. Talvez a pobreza caia melhor em você. Não era uma crítica, era um plano. Era uma campanha de terror psicológico orquestrada pelo meu próprio pai para me forçar a ser a herdeira que ele queria. A dor foi tão profunda, tão absoluta, que transcendia as lágrimas. Foi a traição final, a mais impensável de todas. Lucas me abraçou, e seu calor foi a única coisa que me impediu de desmoronar. A notícia, como era de se esperar, explodiu. Um empresário renomado, um pilar da comunidade, preso por contratar criminosos para aterrorizar a própria filha. O escândalo foi avassalador. O nome da minha família, antes sinônimo de sucesso, virou sinônimo de vergonha. Os negócios de meu pai ruíram. Parceiros se afastaram, contratos foram cancelados e a reputação que ele levou a vida inteira para construir foi destruída. Minha mãe, cúmplice em seu silêncio e desprezo, afundou junto com ele. A vingança não veio de um ato meu, mas da simples e inevitável luz da verdade. Livre da sombra tóxica deles, eu finalmente pude florescer. A loja, impulsionada pela história chocante, tornou-se um fenômeno. Mas o sucesso material era secundário. Minha verdadeira vitória era outra. Era acordar todos os dias ao lado de Lucas, o homem que me foi dado como um castigo, e se tornou minha maior bênção. Ele esteve ao meu lado na ruína, na reconstrução, na descoberta da pior traição e na superação. Ele me mostrou o que era lealdade, apoio incondicional e parceria. Olhando para trás, percebo a ironia cruel do plano do meu pai. Ele me forçou a um casamento para que eu conhecesse a pobreza, para que eu me sentisse pequena e dependente. Mas ao fazer isso, ele me empurrou para os braços. Do único homem que me enxergou de verdade, que valorizou minha alma e não meu sobrenome. Ele me deu o maior presente da minha vida. Eu não encontrei a pobreza, encontrei a maior riqueza que existe. Juntos, Lucas e eu construímos uma vida que não era baseada em impérios de vidro e aço, mas na confiança, no respeito e em um amor tão forte que foi capaz de nascer no meio do caos e florescer sobre as ruínas.